A paz do Senhor para você e família. Mais uma vez vamos a um texto bíblico da palavra de Deus, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, que nos diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, o texto que acabamos de ler é uma das parábolas de Jesus que ele proferiu quando por aqui estava, período do seu ministério. E o que Jesus ele ensina nesta parábola é exatamente sobre o dever de orarmos e nunca desistir, nunca parar de orar. Porque muitas das vezes nós intensificamos a nossa oração, mas dado algum tempo a gente desvanece, a gente desiste ou desacelera o nosso compromisso com a oração. E Jesus vem tratar exatamente disso. E ele trata através desta parábola. No versículo de número 1, no versículo 2, ele diz: E havia em uma cidade um certo juiz. A Bíblia diz que nem temia Deus, nem respeitava o homem. Ou seja, era um juiz insubmisso. Era uma pessoa que, apesar de estar no lugar de fazer justiça, juízo, em favor daqueles que de fato deviam serem merecedores da sua atenção, a Bíblia diz que ele era um homem que não temia a Deus. A palavra não temer a Deus significa dizer que era um homem desprovido de qualquer contato com Deus, um homem que não tinha comunhão com Deus. E ele também não respeitava o homem, ou seja, ninguém se atrevia a falar com ele porque ele não tinha respeito. Ele usava da sua autoridade para fazer aquilo que bem parecia aos seus olhos, satisfazendo o seu ego e deixando de exercer o papel para o qual ele foi constituído como juiz, que era juizar em benefício daqueles que de fato se fazia necessário. E essa é uma realidade do que nós estamos vivendo nos dias atuais, não é? Estamos vivendo isso em todas as partes da terra. Mas observe bem, no versículo 3 diz que nesta cidade onde esse juiz iníquo ele vivia, tinha também uma mulher, morava também uma mulher. E diz que a mesma, ela era viúva e ia ter com ele, pedindo que ele lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Observe bem, na mesma cidade que morava o juiz iníquo, morava também uma mulher, e essa mulher era viúva. Logo, essa mulher estava sendo desprovida de qualquer proteção, porque conforme a Bíblia, o marido é a proteção física mais perto e mais confiável de uma mulher que resolve casar com este homem. Ela não tinha mais essa proteção. A Bíblia não relata se ela tinha filho ou outro parente já em segundo ou terceiro grau. A Bíblia só fala que ela era viúva e a Bíblia diz que morava na mesma cidade. E como não tendo
um outro juiz a quem ela pudesse consultar ou procurar ou pedir justiça, simplesmente se dirigia àquele homem. Aquele homem era o único a quem os moradores daquela cidade tinham oportunidade de consultar. Logo, por ele ser iníquo, não temer a Deus nem respeitar o homem, ele atendia quando queria ou quando lhe era inconveniente, lhe era conveniente. Aquilo que não era conveniente a ele, que não estava ao seu ponto de vista, ele ignorava e não dava atenção devida, e as pessoas seguiam necessitando de justiça porque não tinha quem fizesse. Veja que no versículo 2, ou digo versículo 3, a parte final, ela diz assim: faça justiça sobre o meu adversário. Parece que alguém havia tomado dela alguma coisa. A Bíblia não relata o que poderia ter acontecido, se era algum bem que o marido tinha deixado e alguém se apossou, se era também os filhos que levaram para trabalhar de escravo, porque naquele tempo, naquela cultura, isso acontecia muito. A Bíblia não relata, a Bíblia só diz que tinha um adversário que a perturbava e ela não podia resolver aquela questão sozinha, por isso, não poucas vezes dirigiu-se àquele juiz em busca de que ele fizesse justiça por ela. No versículo 4 diz: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Observe bem alguns detalhes no versículo de número 4. No versículo de número 4 diz: e por algum tempo, a Bíblia não diz o tempo aqui, o final desse tempo ou o começo, a Bíblia só diz um tempo, o que significa dizer que houve um período longo que esse homem não dava atenção a esta mulher. A Bíblia diz que ele não quis, mas depois disse consigo mesmo, dentro de si: já que eu não temo a Deus e nem os homens, entendeu? Depois de um tempo, ele disse consigo mesmo: já que eu não temo a Deus e os homens, é uma situação que ele mesmo reconhece que ele não estava procedendo de conformidade às leis que ali eram estabelecidas para que ele fizesse juízo aos que a ele fosse. E ele reconhece isso aqui. Aí ele diz ainda mais, no número 5, todavia, como esta viúva Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. O que é que ele diz aqui? Ora, eu vou atender essa mulher porque ela está me importunando muito. E eu não quero que ela venha mais aqui à minha porta. Então eu vou atender ela. E a Bíblia diz que essa foi a decisão daquele homem. Observe bem, ele não agiu com aquela mulher entendendo que era o dever dele. Ele não agiu com aquela mulher porque ele analisou a causa dela. Ele não agiu com aquela mulher porque, na verdade, ela tinha o direito de que ele fizesse juízo. Nada disso foi considerado por aquele homem. A única coisa que o fez atender aquela mulher é porque ele estava incomodado, porque muitas vezes ela procurou ele para que ele desse atenção à causa dela. E quantas vezes as pessoas nos atendem, não é porque ele julgou correto, é porque a nossa presença incomoda essas pessoas. Isso pode acontecer com você na família, isso pode acontecer com você no trabalho, isso pode acontecer também até no âmbito cristão, isso pode acontecer em qualquer lugar que você esteja, na sua faculdade, lá no seu colégio. Onde você passar, isso pode acontecer, de alguém te dar atenção, não porque considere que você é justo, você está
buscando algo justo, mas porque a sua presença é um problema, dá um fastio, dá uma inquietação nessas pessoas. Essa mulher viveu isso depois da morte do seu marido. Como disse, ela era uma mulher viúva. E nós devemos estar prontos para este momento, porque pode ser que eu e você não tenhamos passado ainda. E a gente pode vir um dia passar, e por isso precisa estar preparado. Então, o que o fez atender a mulher não era que ele analisou e ouviu a causa dela, escutou a causa dela e entendeu que ela tinha direito a que ele fizesse justiça a favor dela. Não, não foi isso que ele analisou. Ele simplesmente não queria vê-la mais na sua frente, então resolveu atender ela para que ela não voltasse mais a importunar ele. Aí no versículo de número 6, disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Aí Jesus conclui aqui dizendo: vocês viram qual foi o resultado dessa mulher? Mesmo que era um juiz iníquo, não temia Deus, não respeitava os homens, todavia um dia ele resolve atendê-la. Aí ele disse: vocês viram qual foi o resultado? Porventura o vosso Pai não vos atenderá? Então Jesus com isso está nos dando uma lição que, mesmo que as dificuldades aos nossos olhos possam ser tão difícil, pareça não ter solução, Jesus está dizendo: continue orando, continue buscando a presença de Deus. E é o que Deus está falando comigo e com você neste momento. Portanto, não desanimas, mesmo nas tuas angústias, nas tuas fraquezas, segue orando ao Senhor, porque Deus, Ele um dia revelará a sua bondade para contigo. Que Deus abençoe você e família. Compartilhe este vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal. E Deus abençoe você e a sua família e até o próximo, se Deus quiser.